Olá pessoal, estamos na estação mais quente do ano, uma época propícia a um bom banho de mar, de piscina, não é mesmo? Mas no verão, a incidência dos raios ultravioleta é maior. E essas situações de lazer ou mesmo no nosso dia a dia precisam de mais atenção no cuidado com a pele. O programa de hoje traz todas as orientações para que a gente possa manter a saúde do maior órgão do corpo humano. Nossa convidada é a dermatologista Carla Gaioso. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Doutora Carla também, é muito bom tê-la aqui mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada, é sempre bom estar com vocês. Doutora, de fato, nessa época do ano, no verão, a gente tem que ter uma atenção redobrada com a pele? Sim, nós temos que ter, porque temos o hábito de se expor mais nessa época de lazer, de veraneio, que é uma coisa muito nossa. E é no verão, é nessa estação que os raios ultravioletas, né, aumentam de fato, né? A irradiação chega mais à camada terrestre nesse período. E se você viu, é bem recente, esse ano foi o ano onde houve o registro de um ano mais quente desde que começou a fazer esse tipo de medição, a se fazer. Para a gente dar continuidade, doutora, a essa conversa, a gente quer entender se o pessoal nas ruas, né, está se cuidando de fato. A nossa equipe foi até a praia conferir se as pessoas estão aproveitando esse momento de lazer com os devidos cuidados. O que será que a repórter Gabriela Luna encontrou? As imagens são do cinegrafista Diego Corrêa. É verão, férias e curtir a praia é um convite irrecusável. Mas será que as pessoas estão se cuidando, se protegendo do sol forte? Todos os dias eu passo filtro solar, no mínimo fator de proteção solar 30, logo pela manhã, e eu preciso repor a cada 2, 3 horas no máximo, porque eu moro no interior e lá a incidência de raio UVA e UVB também é bem alta, então eu preciso repor. E muitas vezes eu fico em sala de aula ou em escritórios que tem luz fluorescente, que também requer algum cuidado. Então eu já tive a pele manchada, já precisei fazer tratamento, então tenho cuidados diários, principalmente com a pele do rosto. Na praia, o espaço é bem democrático. Tem crianças, gente jogando futebol, famílias inteiras se reúnem para aproveitar a estação mais quente do ano. Mas com esse calor que está fazendo, a sensação muitas vezes é de que a praia se transformou num forno. A faixa de areia mais parece uma chapa de cozinha. E se não tomar cuidado, os raios do sol fritam a pele literalmente. Dona Verônica não descuida da proteção solar dela e dos netos. Temos que nos proteger, que o sol está muito quente, todo mundo está vendo aí nas mídias, que é um verão diferenciado, muito quente. Então tem mais que se proteger, por causa do câncer de pele. Proteger a pele é essencial. Dá para aproveitar a praia e se proteger ao mesmo tempo? Dá sim, é claro, não impede nada, porque está tudo de bom. O que a senhora faz para se proteger? Coloco protetor solar e essa camisa que ajuda muito. Tomo bastante líquido, é isso aí. Eu passo protetor solar, né? E uso essa camisa aqui. Acha que faz efeito? Acho. Botar protetor, colocar essas camisas e passar em meia hora protetor. Em meia hora. E dá para ficar passando protetor solar em meia hora mesmo, assim, de olho no relógio? De vez em quando. Só de vez em quando? Aham. Quem trabalha na praia também precisa de cuidados. Severino tem um comércio no Cabo Branco há mais de 20 anos. São mais de 12 horas debaixo do sol todos os dias. Usar bastante protetor, né? Trabalhar equipado, porque se for naturalmente assim não dá não. Aí pode vir um câncer de pele aí, né? Então a gente tem que se proteger. É o conselho que a gente dá aos outros também, né? Se proteger, usar protetor, equipamento, para não pegar tanto sol. O sol está muito quente, é muito quente.
Tá aí, doutor. O pessoal demonstrou uma consciência muito grande da necessidade de proteção, né? Será que isso já é reflexo de tanto, né, os dermatologistas Brasil afora baterem nessa tecla? Não é bom? Você veja aquela senhora, as crianças já têm essa consciência. Essas orientações devem ser bem sedimentadas desde a infância. Eu acredito que sim. Isso é o trabalho da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o trabalho da mídia, que há anos que isso vem sendo ventilado, que tem que se cuidar, que tem que se cuidar. E olha aí, que coisa bacana, né? E a gente tem personagens muito interessantes ali na reportagem, né? O Sim. vendedor ambulante, por exemplo, Sim, já consciente, claro. que passa o dia Todo de inteiro na rua. chapeuzinho. Veja que o chapéu dele tem a proteção detrás da nuca, que é importante. Às vezes a pessoa usa só um boné e esquece do pescoço atrás. Os homens, principalmente, a região das orelhas, 1/3 dos cânceres de pele nos homens são nas orelhas, porque eles não têm a proteção do cabelo. E E esquece ali, de passar. esquece de passar o filtro solar ou não usa a roupagem adequada. Correto aquela história de usar as blusas anti-sol. Isso realmente funciona. Essas blusas que são tratadas, o tecido com filtros solares, aquilo realmente protege. Vamos detalhar cada um desses cuidados, doutor, então, nesse Pois programa. Começando pelo filtro solar mesmo. O uso desse filtro, a gente tem que passar a encarar que é assim como a gente toma um banho diariamente, como a gente escova os dentes antes de sair de casa, tem que passar esse filtro solar? Eu diria que depende, é de bom senso. Se você trabalha na rua, é obrigatório. Se você trabalha em ambiente fechado o dia inteiro e sai às 8 horas da noite, também não precisa de tanto exagero assim. Mas, no geral, passar um bom filtro solar no dia a dia é a melhor opção. Eu chamei de filtro, a senhora também de filtro. Também tem o nome protetor. Tinha o nome bloqueador. Sim, Qual é verdade. o correto de ser usado, doutor? Hoje em dia, o que mais se usa é filtro solar ou protetor solar. A história de bloqueador foi mais afastada para não dar a ideia ao consumidor que havia um bloqueio real dos raios solares. Não há um bloqueio. O que você tem é uma proteção contra o excesso de radiação solar. A gente tem uma pergunta das ruas, lá da praia, que é da Maria da Guia, uma turista que estava passeando por aqui e fez uma pergunta para a doutora Carla responder sobre o filtro ou protetor solar. Vamos ver. Como escolher o melhor protetor solar? Essa é a pergunta que eu tenho para ela. Como escolher o melhor protetor solar? Vai de cada um, é individual mesmo essa escolha? Vai de cada pele, vai do tipo de exposição de cada um. Tem pessoas, como aquele vendedor ambulante, que passa o dia inteiro no sol. Então, no caso daquele senhor, teria que ser um protetor de uma textura espessa, usar aquela roupagem adequada e ficar repetindo a cada 2 horas. Já no caso dessa senhora que fez a pergunta, vejamos a própria idade. Então, a gente já teria filtros solares bem mais ricos para ela usar. Filtros solares com soja, com vitaminas, com alguns minerais que, além dos benefícios de um protetor, nós poderíamos fazer o benefício de um creme anti-rugas. Então, vai depender do tipo do cliente e do estilo de vida que ele tem. E a composição, não é a composição, a textura talvez, se eu não estiver errado. A gente encontra em gel, a apresentação, acho que é a palavra correta. A apresentação é mais... A gente encontra em gel, encontra em loção, encontra em creme, spray, faz diferença, em creme, doutor? sim, faz. Quanto mais fluido for aquele tipo de apresentação, mais você teria que repassar, mais vezes você teria que repassar. Porque o suor, o mergulho, tiraria muito mais fácil. Quanto mais espesso, maior a proteção. Por isso que um filtro solar de um ambiente como uma praia ou uma piscina é diferente do filtro solar, o protetor que você usa no seu dia a dia, que pode ser mais fluido, ou mesmo no caso de uma mulher, no caso, poderíamos usar em maquiagens. Numa praia não teria sentido. Você tem que usar alguma coisa de textura mais espessa, aquele filtro mais agarrado, aquele filtro que seja mais resistente à água. O filtro que a gente passa no rosto pode ser o mesmo do corpo e vice-versa, ou são produtos diferentes? Alguns sim, podem ser usados tanto no rosto quanto no corpo. Mas peguemos um adolescente, por exemplo. Se ele tem acne no rosto, o filtro solar que ele vai usar é completamente diferente do que ele vai usar no resto do corpo dele. Tá bom, vamos a mais uma pergunta aqui. Acho que agora é a pergunta da dona Zélia Bezerra, que é enfermeira. Vamos ver. Gostaria de saber se existe algum protetor solar para peles sensíveis, para peles maduras, assim como a minha. Com 50 e alguma coisa. E muitas manchas, que na verdade a minha idade da pele deve ser um pouco maior do que a minha. Porque eu já tomei muito sol na vida.
Tá aí, a bem-humorada telespectadora Bem-humorada nossa. e antenada, porque o efeito do sol é cumulativo. Quanto mais sol você toma ao longo da vida, mais você vai pagar depois. No caso dela, pele madura, o que a gente poderia fazer? Aquela história de usar os hidratantes, as vitaminas em conjunto para ela ter mais benefícios. E digo mais, se tem manchas, no próprio protetor solar já pode vir antimanchas associados. Aquele antimancha que pode ser usado durante o dia. E à noite a gente faria alguma coisinha mais forte, vamos dizer assim. Então, claro que tem, e ela pode se beneficiar bastante. A senhora fala nessas combinações, né, que Sim. alguns produtos trazem. A gente vê no mercado opções de protetores com maquiagem, com algum tipo de maquiagem. Sim. É saudável, é bacana para a mulher usar esse tipo de produto? Não só a mulher, mas o homem. Por exemplo, tem uma doença dermatológica que é o melasma. Seria a segunda doença mais frequente na região da gente. Aquela mancha que parece como mulher grávida. Com esse tipo de mancha ou um distúrbio pigmentar, não adianta, por mais alto que seja um FPS, vamos dizer, um protetor solar nível 100, o FPS, ele teria que ter cor, teria que ter alguma base. Senão, não adianta para fazer a proteção adequada contra aquele tipo de mancha. Mas não precisa necessariamente ser uma base muito visível. Hoje existem protetores que têm esse tipo de proteção em termos de base, que eles têm uma tecnologia chamada Adapt, que ao colocar na pele, tem a base, mas não fica muito visível. Doutora, a senhora falou em FPS. Tem um mínimo que para a gente não procurar um produto com menos do que aquele número? Existe sim. A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda pelo menos de 15 acima. Abaixo, está perdendo o seu dinheiro. E ainda falando em maquiagem, doutora, eu acho que uma grande dificuldade, principalmente das mulheres, eu sei um pouco porque eu acabo precisando me maquiar para poder gravar aqui luzes, na sim. TV, é a reposição do protetor. Porque para uma mulher que sai de casa pronta, completamente maquiada, daqui a 2 ou 3 horas precisar repor, lavar todo aquele rosto, ter que fazer tudo de novo, acho que é uma grande dificuldade da mulher hoje. Tem como dar um jeitinho? Não precisa de jeitinho, é a medida do bom senso de novo. Se você está numa praia, está mergulhando, está no exercício, que você sue, aquilo ali vai sair mais fácil. No dia a dia, basta que você coloque pela manhã e ao meio-dia, se você trabalha sob luzes intensas, etc., tem que repor. Mas não obrigatoriamente a cada 2 horas. Porque com 2 horas ele ainda tem efeito. Às vezes ele vai caindo, aquele nível de proteção, mas não zera, não. Então você ainda está protegido. Se você necessita de uma proteção mais adequada, o correto é repor aí por volta do meio-dia. E uma reposição rápida, só uma maquiagem a mais, para ela não precisar tirar, uma maquiagem a mais que tenha proteção, pode também ser uma ajuda aí? Claro que pode ser uma ajuda, claro que vai ser bem melhor do que deixar só aquela coisa de 6 horas atrás, claro que sim. A gente tem mais perguntas das ruas também. Vamos ouvi-las. fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo. Tem mais gente nas ruas querendo perguntar aqui a doutora Carla Gaioso e tem bem mais dúvidas para a gente tirar. Então fica por aí que a gente volta rapidinho. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida.
Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo a dermatologista Carla Gaioso, que nos orienta sobre como cuidar bem da nossa pele neste verão. Eu falei no fizinho do bloco, tem bem muita gente com dúvidas, então vamos logo para as ruas, vamos voltar à praia e tirar mais uma dúvida aqui. Qual seria o limite recomendado de sol por dia para uma vida saudável? Tá aí a pergunta do Luiz Nóbrega. A gente precisa de um limite diário de sol, doutora? O sol é indispensável à vida, isso é indiscutível, só que em pequenas quantidades. Quanto é o mais que passa a ser nocivo, depende do tipo de pele, depende de onde ele mora. É diferente um sol das 10 horas, vamos dizer, em Porto Alegre e em João Pessoa. Então tem que ter aquela história de saber a vida do indivíduo para dar uma resposta mais adequada. A pele negra, doutora, precisa de menos proteção? Ela já é naturalmente protegida? Naturalmente, é uma pele ideal para viver nos trópicos, como a gente. Ainda assim, uma pessoa negra precisa de filtro e protetor ou pode até se expor sem esse filtro? Não, ela teria de usar, sim, um filtro, só que vamos dizer, de um FPS bem mais baixo. Não precisaria usar um 60, um 50. Ela é naturalmente mais bem protegida. Doutora, agora a gente falando de verão, de praia, tem aquela mulher que quer de todo jeito pegar um bronze, né? Não é indispensável, quer ficar ali com a marquinha do biquíni. Tem um jeito de fazer isso saudável ou bronzeado já não é saudável, já é uma reação da nossa pele que não é saudável? É isso aí, não há bronzeamento saudável. Desde o início já é um alerta de que algo não vai muito bem. Então o corpo, para se proteger, vai lhe escurecendo dentro da medida do possível. Eu diria 1, 2 dias de um sol suave que vai lhe escurecer um pouco, também não tem nada demais. Mas ficar um mês, como a gente veraneia, para ficar bem escuro, use um autobronzeador, que não faz mal à sua pele. Você vai ter a sua cor bonita e não precisou estar gastando a sua saúde. Um autobronzeador que a senhora fala são produtos? São produtos sem problema nenhum, eles não trazem consequências à pele, onde você usa, pode usar uma vez por semana e ele lhe dá uma cor que é a cor do verão. E tem um horário melhor para essa mulher que quer de todo jeito se expor ali? Tem. Qual seria esse horário? Tem, e a gente sempre bate. Para se bronzear, não precisa ser o sol do meio-dia. Se você se expõe das 7 às 8h30, você se bronzeia e bronzeia até mais bonito. Então tem que ir paulatinamente e vá num horário mais cedo. Lembre-se que o sol das 10 até as 4 é o sol que mais causa o câncer de pele. Então fuja dele. Falando dessa exposição solar, eu comentava com a senhora antes da gente começar a gravar, eu disse, doutora, eu lhe fiz uma pergunta no ano passado que eu preciso lhe fazer novamente, porque é uma polêmica que não se chega numa unanimidade na resposta. Alguns médicos afirmam que a gente poderia se expor ao sol sem proteção alguma por algum tempo diariamente. Como é que a dermatologia vê isso, doutora? Se for do jeito que você está dizendo, eu concordo 100%. Mas a gente já se expõe quando você sai de casa, quando você vai no médico, quando você vai num supermercado, você está levando o sol do dia a dia. A gente, afinal de contas, a gente mora numa cidade onde a gente tem praticamente 12 meses de sol, não é verdade? Se eu moro na Suíça, isso não é verdade. Mas eu estou falando de onde eu moro. Então, onde eu moro, a incidência da radiação é intensa. Então, no dia a dia, a gente já leva esse sol, que seria o saudável. Além disso, tem que se proteger. Está com deficiência de vitaminas, D, no caso, vai suplementar de outra forma. Não precisa necessariamente ser através do sol, a não ser em casos muito específicos. Mas aí são exceções. Então não precisa esperar dar meio-dia e tomar meu banho de 20 minutos de sol sem proteção. Absolutamente não e não. De jeito nenhum. Há casos específicos de doenças que precisam disto. Mas estamos falando aqui da grande maioria da população e isso seria irresponsabilidade de mandar qualquer um se expor ao meio-dia durante 20 minutos. É igual até câncer de pele. Doutora, e um horário específico para crianças? É seguir esse mesmo horário do adulto, até bebês mesmo? A mãe quer dar um banho de sol ali, é melhor fazer isso cedinho? Tem um horário melhor? Tem. A partir de 6 meses de idade, a criança já pode, no horário cedo, vamos supor, 6h30 da manhã, até às 7. Isso aí é ideal até para o crescimento com saúde dela. Mas bebês levam pouco sol, não demais. Tem uma quantidade limite de minutos para esse bebê? Não, normalmente a mãe sai, fica ali uma meia hora no carrinho com o bebê, depois volta para casa, até porque tem seus afazeres.
Doutora, mais uma pergunta ainda sobre essa questão da exposição ao sol sem proteção ou com proteção. Ainda que estejamos protegidos, a nossa pele está absorvendo o que seria positivo? Está metabolizando a vitamina D que a gente precisa? Sim, ela metaboliza dentro de um certo limite, porque o filtro solar não bloqueia, ele diminui só essa absorção. Então, sim, ainda está. Ok, vamos a mais uma pergunta lá da praia. Acho que a pergunta agora da Maria da Guia, é isso? Vamos ver. O protetor solar adulto, que usa em adulto, pode usar em criança? Tá aí, a pergunta, na verdade, da Ivone França, aposentada. Pode, doutora? Não deve, porque a pele da criança é completamente diferente da pele do adulto. A pele da criança chega a absorver até 5 vezes mais qualquer químico que você coloque sobre ela. Então, para isso, existem os filtros solares adequados, os protetores infantis. Há no mercado aí uma variedade. De cada um desses protetores que a gente conhece, costuma ter a versão infantil. Tem mais uma pergunta agora sobre pós-praia, não é isso? Vamos ver. Eu gostaria de saber quais são os cuidados que as pessoas precisam ter após a exposição solar, após a praia. É a Daniele Sacardo, professora, que falou sobre a necessidade dos cuidados pós-praia, doutora. Nós vimos a Daniele falando e ela já é uma pessoa bem orientada. Depois do sol, a pele fica mais fragilizada. Então, o ideal é que você use uma hidratação adequada, que tire bem o sal da sua pele, ou no caso de uma piscina, que lave bem para tirar resíduo de cloro ou de cobre, e em seguida um hidratante, de preferência com algum ativo calmante, como azuleno, camomila e por aí vai. Tem outras dicas aqui, doutora Carla, talvez até para o pessoal, a gente viu um ambulante na matéria da Gabriela Luna, por exemplo, tem uns acessórios que eu acho que ajudam nessa proteção, né? O boné, o chapéu, isso faz efeito mesmo? Aquela sombrinha que eles causam ajuda? Nós vivemos tempos ótimos para isso, porque realmente ajudam. Os chapéus, os óculos de boa qualidade, não esqueça que a visão ela é muito afetada também pela radiação. Então, não comprar aqueles óculos que passam beira-mar, vamos dizer assim. Não, de R$10, não, que sejam óculos de boa... Exatamente. Porque às vezes você acha que está protegido, quando na verdade a radiação está passando toda. As camisas com protetores solares, isso vale a pena investir. Aquelas até porque funcionam mesmo, funcionam e duram bastante. Duram bastante. A trama é muito fechada. Então, aquilo ali a gente usa 1 ano, 2 anos e ainda está funcionando. Bacana. Eu comentava com a senhora também, antes da gente começar a gravar, que eu vi, já presenciei, o pessoal passando protetor solar na sombrinha da praia, com a certeza de que aquele protetor iria proteger quem estivesse embaixo da sombrinha. Faz algum sentido isso? Não faz. E eu comentei de volta que, quando eu penso que já vi ou ouvi tudo, sempre chega uma novidade. Imagine, você está perdendo o seu protetor. Invista num guarda-sol que já tenha o tecido tratado com o próprio filtro solar e o protetor solar. Sim, é válido, mas não passar o seu naquele tecido. Não vai funcionar. Perdendo dinheiro e ficando desprotegido ainda. Perfeitamente. Doutora, outra dúvida. Quem trabalha o dia inteiro na frente de um computador, está protegido, está dentro de um ambiente, está protegido do sol, mas tem uma luz artificial ali. É necessária uma proteção? Só quando ele tem distúrbios de pigmento. Algumas doenças que são pioradas pela exposição a uma luz branca, como a luz ultravioleta, luz fluorescente, uma radiação de uma tela de um computador. Mas, novamente, é um grupo muito específico de pessoas. Para o geral, não há necessidade. Qual o sinal, doutora, para a gente, depois de uma praia, depois de uma piscina, ver que exagerou, que é melhor ir logo no dermatologista? Que nível é esse? Que sintomas a gente pode estar sentindo ali na pele que é melhor procurar o profissional? O sol, ele pode levar a queimaduras. Se for uma coisa suave, a gente vê isso como eritema, só como vermelhão. É o primeiro alerta que você foi além da conta. Se for uma queimadura já mais importante, você vai formar bolhas. E bolhas, se você fizer isso ao longo do tempo, vamos dizer assim, que seria uma das principais causas de formação do câncer de pele. Não só câncer de pele, também de asperezas, de manchas, de sinais, de verrugas, que hoje em dia a gente vê muito mais precocemente do que a gente via antigamente. Antigamente a gente via esses sinais de envelhecimento precoce em pessoas de 50, 60 anos. Hoje a gente vê aos 25, 30 anos. Sobre os números de câncer de pele, doutora Carla, é positivo? Vem tendo uma redução ou tem muita gente descuidada ainda?
O que eu sinto é exatamente o que a gente viu nessa entrevista, que as pessoas estão bem mais orientadas, mas ainda assim a vontade de ir à praia ou o lazer é maior, porque afinal de contas é o que a gente tem para fazer. O que eu devo recomendar sempre é que, independente da hora, você procure ficar à sombra. Vai caminhar, vá muito cedinho, ou vá agora, no final da tarde. Mas não ficar exposta, mesmo que esteja com filtro solar ou roupagem adequada, por longos períodos. Isso eu acho que é uma boa recomendação. O câncer de pele pode ser provocado também por uma alimentação inadequada, por hereditariedade, ou o principal e fundamental fator é essa exposição errada ao sol mesmo? Câncer de pele tem mais de um. Mas o principal deles, que seria um carcinoma basocelular em relação à frequência, ele corresponde a mais de metade de todos os cânceres que ocorrem a cada ano no nosso país. Então, ele é muito frequente. E o principal causador dele é radiação solar. Então, a radiação solar vai estar sempre num lugar assim de destaque. Mas é claro que a hereditariedade é que lhe determina, não a alimentação. A alimentação para a pele é tudo, no sentido de deixar uma pele mais saudável, mais bonita, um cabelo mais hidratado, com mais balanço. Sim, isso é tudo verdadeiro. Mas para câncer de pele, particularmente, não. Tem que ficar atento a algum tipo de manchinha específica, doutora, que não sai dali ou só cresce, para correr logo num dermatologista e tirar a dúvida? Vamos bater sempre na mesma tecla. Não só o dermatologista, mas um cabeleireiro, que sempre está olhando ali um couro cabeludo, ou as meninas, as esteticistas que fazem depilação, que sempre estão avaliando mais um corpo, às vezes até do que um médico. Porque às vezes você vai para uma queixa que é só acne, ninguém vai examinar um corpo todo. Então, sempre procurar uma mancha que cresce rápido, que coça, que sangra, que dói. É isso que deve chamar a atenção. Na grande maioria das vezes, quem chega com o diagnóstico provável já é o cliente. A gente só confirma. Ele fala, eu estou com um sinal que eu não tinha, e de repente ele começou a crescer, eu estou achando meio esquisito, eu gostaria que a senhora olhasse. Em termos de tratamento, estamos bem avançados? A tecnologia tem ajudado nesses tratamentos? Tem. Principalmente nos cânceres de pele não melanoma, como um basocelular fino, que hoje até determinadas pomadas a gente consegue tratar em dermatologia um câncer com pomada. Mas bem dito, ele tem que estar no início, ser um câncer de pele não melanoma e bem fino. Muito obrigado pela presença aqui Por hoje, nada, doutora é sempre Carla. bom estar com A gente já vocês. precisa encerrar. É sempre bom tê-la aqui esclarecendo isso para a gente. Seja Eu que sempre muito agradeço a bem-vinda. oportunidade. Obrigada. A gente agradece também. O Câmara Aberta fica por aqui, mas você sabe que na internet estamos sempre em contato. Passa lá na nossa fanpage, facebook.com/tvCâmaraJP. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Até Tchau. mais.